Amém, estamos de volta com o programa Pão Diário, nesta manhã de terça-feira abençoada. Eu tenho certeza que você já ouviu a palavra de Deus neste dia, nesta pequena reflexão. Eu fiz hoje um pouco menor, exatamente porque eu tenho uma pessoa especial aqui conosco, que sempre participa dos debates com o pastor Jessé Góes, e hoje eu tenho o prazer de estar com ele aqui. Ele já foi 6 vezes ao programa do Jô Soares, é um grande escritor, já escreveu 6 livros, estou aqui com um dos seus 6 livros, Dos Porões Sombrios do Vaticano, 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Esse livro aqui é espetacular, é um livro muito bom, foi um dos livros que eu li também, muito bom, fala a história de todos os papas e todos os grandes homens que dirigiram a Igreja Católica. Eu estou hoje aqui com o escritor e historiador Jeová Mendes. Jeová, um prazer lhe receber aqui. Prazer todo meu, Davi. Graças a Deus, eu tinha sempre a vontade de lhe entrevistar, não sou tão inteligente como o pastor Jessé Góes, porque ali tem 52 anos, ali já vivo muito tempo, né, Jeová? Mas eu tenho algumas perguntas aqui de vários ouvintes que têm nos mandado e-mail, tirando suas dúvidas. Como o tema era o fim dos tempos, o Apocalipse, eu disse, ninguém melhor para conversar esse tema do que o Jeová Mendes, que tem escrito vários livros sobre o tema, tem conversado, tem debatido várias vezes na rádio com o pastor Jessé Góes, né, Jeová? Verdade. E algumas pessoas têm nos enviado perguntas. Eu acho que é um medo de cada pessoa hoje, é do fim do tempo, do fim do mundo. Principalmente com aquele filme que passou, que seria 2012, agora o fim dos tempos. E as pessoas comentam sobre a tsunami que vai acontecer, sobre os países que têm uma grande orla marítima. E isso ataca também Fortaleza, o nosso estado de Ceará, né, Jeová? Então, o que é que vai acontecer realmente no fim dos tempos? Quais são os sinais do fim dos tempos, Jeová? Olha, pastor Davi, na realidade, quando for para acontecer, para ocorrer esses eventos apocalípticos da volta de Jesus, toda a conjuntura mundial ela estará de acordo com o projeto do anticristo, da besta e do falso profeta. Nós vivemos um tempo ainda razoavelmente bom, porque na realidade, quando Jesus estiver se aproximando para voltar, toda a conjuntura mundial ela está de uma forma insustentável, de uma forma, digamos assim, que não tem a mínima condição de dirigir a sociedade. Todos os blocos econômicos, sociais, políticos do mundo, eles estão, no momento, se organizando. As nações adversárias, digamos assim, do país central de toda essa conjuntura, que é Israel, os países estão se organizando para formar uma poderosa confederação de povos irmanados pelos mesmos ideais para enfrentar Israel. Israel é o centro de tudo. Israel é o centro dessa conjuntura mundial que vai preparar o retorno do anticristo. Então, muita gente está especulando, falando, divulgando, pessoas aí supostamente profetas, anunciando, fazendo profecias macabras, antecipando fatos sinistrosos. Na realidade, quando Jesus vier, ou estiver se aproximando, essa conjuntura mundial em todos os seus aspectos, quer seja políticos, quer seja econômicos, filosóficos ou conjunturais, estarão numa situação realmente insustentável. Jeová, por que acontece essa guerra toda ali no Oriente Médio? É por conta da mesquita de Omar? Exatamente. Israel, por exemplo, para quem não sabe, Israel ficou 1873 anos fora de sua pátria. Israel foi disperso pelo mundo no ano 70 depois de Cristo, quando houve então a destruição do Templo de Jerusalém. Houve a grande diáspora judaica, ou seja, os judeus foram dispersos pelo mundo, foram espalhados por várias nações, eles sofreram, enfrentaram diversas perseguições, dentre elas as perseguições desencadeadas pela própria Igreja Católica, na época a Inquisição, os autos de fé, o esforço da Igreja no sentido de fazer os cristãos de aceitar o cristianismo. Na verdade, os judeus não querem aceitar o cristianismo, eles têm a sua própria fé, os seus próprios conceitos religiosos, e deles eles não abrem mão. Então, os judeus ficaram dispersos pelo mundo. Com essas matanças que foram sucedidas, que foram empreendidas por vários povos, várias nações, principalmente o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial, então as grandes potências se mobilizaram, no caso dos Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra e também a França, para criar uma nação especificamente para os judeus. E essa nação realmente foi a Palestina.
Os judeus voltaram em 1947, com a divisão da Palestina entre árabes e judeus, uma decisão tomada por Oswaldo Aranha, em 29 de novembro de 1947, e um ano depois, no dia 14 de maio de 1948, foi proclamado a independência do Estado de Israel. O retorno de Israel para a Palestina provocou toda a ira da comunidade islâmica, a comunidade árabe, que não aceitou o retorno dos judeus depois de 1873 anos. Então, hoje, a Mesquita de Omar, que é o terceiro santuário mais importante, depois de Meca e depois da Mesquita de Al-Aqsa, que é a Mesquita de Omar a terceira, Israel está com aquele espinho na garganta, precisa remover aquela mesquita, que é chamada também o Domo da Rocha. E dentro daquela rocha, dentro daquela cúpula dourada, que é um cartão postal de Jerusalém, existe uma pedra que tem exatamente 2 metros de comprimento por 1 de largura. Essa pedra é chamada pedra fundamental, conhecida como Even Shatia. E segundo os muçulmanos, foi daquela pedra que Deus criou o mundo, foi naquela pedra também que o patriarca Abraão esticou seu filho, deitou seu filho Ismael, Ismael e não Isaac, como diz a Bíblia. Dos muçulmanos, né? Exatamente. O Alcorão diz que o pai Abraão levou para o sacrifício não Isaac, mas seu filho mais velho Ismael. Então aquela pedra está lá dentro daquela cúpula dourada, dentro de uma redoma de vidro, toda cercada de ouro, toda praticamente cheia de ouro, né? E essa pedra também, segundo eles, Issa, que é Jesus, o filho de Miriam, passou por diversas vezes, sentou lá diversas vezes, antes de ser crucificado. Então, o projeto de Israel, já que Israel não tem Jesus como Salvador, porque o povo de Israel nega totalmente o papel messiânico de Jesus. Jeová, para quem não está entendendo o que a gente está falando, dessa Domo da Rocha, é aquela imagem, aquela cúpula dourada, toda de ouro. Que quando a gente abre na internet, coloca Jerusalém, a primeira coisa que você vê é aquela cúpula de ouro. Naquele local, gente, ali é o Monte Moriá. Para quem não sabe, ali é o Monte Moriá. É um lugar santo, né? Exato, um lugar sagrado, é o lugar mais santo de Israel, é o Monte Moriá. E naquele local onde fica hoje a cúpula dourada, na antiguidade, era o Templo de Salomão, que foi destruído praticamente no ano 70 depois de Cristo pelo imperador Tito. Então, qual é o projeto dos judeus? É que antes do Messias voltar, que eles chamam Hamashia, que é o Messias, que não é Jesus, é um outro Messias que virá, eles dizem que aquela cúpula tem que ser removida, o novo templo tem que ser reconstruído, o Templo de Salomão, para esperar o retorno do Hamashia. E segundo os judeus, esse retorno, pastor Davi Góes, né, vai acontecer, vai ocorrer daqui a 227 anos, quando completarem 6.000 anos do nascimento de Adão. Porque eles, né? Segundo ele, para o calendário hebraico, agora dia 1º de setembro de 2012, que é o ano novo judaico, pelo calendário hebraico, que é o mês de Tishri, é o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, agora vai completar 5.773 anos do nascimento de Adão, porque eles contam o nascimento de Adão em 3.761 anos. Você bota mais 2012 do nascimento de Jesus, nós vamos para 5.773 anos. Portanto, faltam 227 anos para o retorno do Messias, que os judeus o chamam o Hamashia. Então, quando completar 6.000 anos pelo calendário hebraico, então o Messias de Israel virá para acertar contas com a humanidade, punir os maus e beneficiar os bons. Está vendo aí, gente? Um assunto, um tema que ninguém comenta hoje em dia. As igrejas só pregam prosperidade, só pregam cura. Ninguém se preocupa mais com o arrebatamento, com a volta de Cristo. E a gente tem que conversar esse tema. Exatamente foi o que o Paulo nos mandou aqui, pastor Davi. O que é o arrebatamento da igreja? Que o meu pastor nunca pregou. O Jeová Mendes vai explicar para você realmente o que é, dentro da palavra de Deus, o arrebatamento da igreja. Bom, para nós cristãos, na realidade, para todos os cristãos do mundo, que somos 2 bilhões, gente, somos 2 bilhões de cristãos em todo o universo, né? Nós somos 2 bilhões de cristãos e temos 5 bilhões e meio de pessoas não cristãs, que envolve aí o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o confucionismo, o taoísmo e outros ismos, né? Então, nós somos 2 bilhões de pessoas. Os cristãos acreditam, conforme as profecias de Jesus, conforme os ensinos do Mestre, as promessas de Jesus, de que ele realmente um dia voltaria para acertar contas com a humanidade
e abençoar e beneficiar aqueles que cumpriram os seus mandamentos, que seguiram nas suas pegadas, e punir os maus. Esse arrebatamento, como todos nós acreditamos, e os cristãos do mundo todo esperam, virá de uma forma súbita. Ninguém sabe a hora, nem um dia, nem um mês, nem um ano. Mas que ele virá, virá. E Jesus realmente vem buscar aquele povo, aquelas pessoas que realmente seguem nas suas pegadas e obedecem diligentemente os seus santos mandamentos. Esse arrebatamento realmente virá, como eu falei, no momento em que a humanidade vai estar numa situação insustentável, os vivos, muitas pessoas vivas desejarão morrer, porque na realidade a situação estará realmente periclitante. Então ele virá nesse momento crítico da história. Nós não sabemos se é daqui a 20, ou 30, ou 40 anos, não sabemos. Mas que ele virá, e realmente será um arrebatamento súbito. Muita gente vai chorar, arrependido, porque não subiu nesse arrebatamento, estava de uma forma ou de outra negligenciando os ensinos do mestre, e aí vai ter que enfrentar tempos difíceis, a grande tribulação, a grande tribulação, o governo do anticristo, da besta, do falso profeta, e a partir de então, se quiser almejar os céus, essa pessoa vai ter que confessar perante os inimigos do cristianismo, de que Jesus é o Salvador, e aí vai ter que então colocar a sua cabeça na guilhotina e conseguir a sua salvação a duras penas. Porque, Jeová, nesse momento aí, as pessoas já estarão tendo que ter o símbolo da besta, que é o 666, para tentar sobreviver na Terra, né? Com certeza. Que símbolo é esse, Jeová? O 666? O 666 é um código universal. A partir dessa numeração 666, porque ele é um número básico, 666. E a partir dessa numeração vai sair outros números, porque ele é um número básico, ele vai ser colocado realmente ou na testa ou no carpo, né, que é chamado de pulso. Muita gente está falando que vai ser uma espécie de um pequeno fragmento, um aparelho minúsculo vai ser colocado na mão, nada disso. A previsão que se tem com o crescimento da tecnologia é que a partir de 2025, que não vai ter mais dinheiro em circulação, tudo vai ser na base da virtualidade, tudo vai ser na base da virtude, né? E essas pessoas vão receber, na realidade, a partir de 2025, toda a humanidade, segundo o Conselho Nacional de Igrejas, que divulgou agora recentemente na Suíça, de que todas as pessoas de todas as nações serão submetidos ao chamado controle total. Ali eles vão colocar no seu carpo uma espécie de banco de dados. Isso vai ser colocado em raios infravermelhos. Como se fosse um chip, Jeová? É um chip. Só que vai ser colocado em uma espécie de um faixe, né? Um faixe de luz, né? Ou um feixe de luz, né? Esse faixe de luz vai ser colocado exatamente no seu carpo. Ali vai dar o seu nome, a altura. Então, hoje, quando a gente chega no supermercado, a gente pega um produto, vai lá naquele leitor e passa aquele infravermelho. Você lê exatamente pelo código vai ser a mesma coisa. A gente vai chegar com o número aqui, vai encostar aqui e vai exatamente. Vai você aparecer. Paga, você recebe, você acredita, você debita. Então, tudo vai ser através desse banco de dados. Que se a pessoa não quiser aceitar, já vai esse número? É impossível, pastor Davi. Porque, na realidade, como é que você vai viver? A gente pergunta, como a gente vai conseguir viver se tudo depende desse código? Porque não vai ter mais dinheiro em circulação. Não vai ter mais dinheiro. Não vai ter cartão de crédito. Você não pode se deslocar, você não pode entrar no ônibus, você não pode entrar numa lanchonete e no restaurante merendar, você não pode fazer nada, porque tudo vai depender desse chip. Mas isso aí, Jeová, quando isso acontecer, a igreja já tem sido arrebatada. É o que os cristãos esperam, né? Muita gente espera. Quer dizer, para os cristãos, realmente, esses fatos são notórios e evidentes que vão acontecer, embora que para grande parte da humanidade hoje, que os incrédulos, os céticos, os ateus, consideram isso um conto de carochinha, mas nós cristãos acreditamos que Deus e Jesus vai dar o livramento, não permitindo que essa tragédia venha acontecer sobre os seus filhos, né? Já tem uma previsão para a chegada do anticristo? Bom, já que o mundo vive uma guerra, né, Jeová? No Oriente Médio. Eu sou uma pessoa estudiosa que leio muito, e pesquiso muito, observo muito, monitoro realmente todos os fatos históricos, mas a previsão que se tem, eles estão dizendo aí que possivelmente, dentro de 50 anos, a humanidade vai estar numa situação insustentável. O planeta Terra, segundo os estudiosos, não alcançará mais, não tem condições mais de subsistir 50 anos. Então,
2020, 2030 já começa a escassez de água no planeta, já estão dizendo que haverá uma terceira guerra pela água, né? O Brasil tem um grande potencial hídrico de água, um grande potencial hídrico, aliás, né? E as nações, o mundo todo está de olho no Brasil, as potências estão de olho nesse grande potencial hídrico, né? E o que nós sabemos é que a partir de 2025 para lá, 2030, 2040, nós vamos conviver com a conjuntura insustentável. Na realidade, quem estiver com Cristo se firme mais, porque nós não vamos ter muitas perspectivas boas para o futuro, não. Então, esse panorama que vai se redesenhar a partir de 2030, 2040, uma nova era, novos conceitos. Guerras, tribulações, crise financeira, né? Valores morais praticamente arrasados, família praticamente destruída, a sociedade praticamente destruída. Os valores que foram edificados ao longo da história, ao longo do cristianismo, estarão todos praticamente arrasados, liquidados, com o governo do assolador, né, da besta, do falso profeta. A crença em Deus nessa época, pastor Davi, estará praticamente minada. O nome de Deus vai ser um nome de escárnio. Muita gente vai escarnecer nessa época e vai ser uma época muito difícil. Então, esse período, essa conjuntura que vai se desenhar, essa conjuntura é que vai assistir o retorno do Mestre, o retorno de Jesus, para recolher os seus filhos e punir todos os ímpios, todos os maus em todos os tempos. Porque as instituições, Jeová, estão desacreditadas, né? Estão todas desacreditadas. Hoje ninguém acredita mais em pastor, ninguém acredita mais em presidente, em políticos, em militares. Houve uma época, como você escreveu no seu livro, que realmente a Igreja Católica escandalizou muito, né? Teve o caso aqui que eu acho muito interessante da papisa Joana, né? Papisa Joana. Você colocou no seu livro aqui, ela foi uma mulher que tentou enganar a Igreja Católica, se vestindo de homem, né? E só foi descoberta porque ela engravidou. Exatamente. Você pode relatar um pouco desse caso aqui? Na verdade, foi um período negro da igreja, foi um período que vai de 855 a 857 depois de Cristo, quando, segundo a história, a Igreja Católica realmente teve uma mulher que se passou por homem, que assumiu o pontificado com o nome de João VIII. Na realidade, não era um João, era uma Joana, né? Era uma Joana. E ela também foi a única mulher que ocupou a cadeira de São Pedro no Vaticano. Foi um período, pastor Davi, que a igreja estava vivendo um momento difícil, a Europa estava submersa em trevas, uma época de muita ignorância, muita pestilência, muitas doenças, a peste negra estava dizimando toda a Europa. Então, o Papa que estava no poder naquela época era o Papa Leão IV, ele estava muito doente, já com quase 100 anos, debilitado, e de repente apareceu esse jovem, que parecia um menino, um rapaz, com aspecto másculo, que falava várias línguas, e o Papa o nomeou como seu secretário. Como era uma pessoa muito competente, o Papa já prestes a falecer, o nomeou, o indicou como o nome de João VIII. Só que o próprio Papa nomeou seu próprio filho, chamado Floro, para ser o secretário exatamente do Papa João VIII. E, segundo a história, houve envolvimento dela com o filho do Papa, e aí engravidou, e numa procissão entre a igreja de São Pedro e o Palácio de São Clemente, ela deu à luz a um filho, segundo a história, segundo relata a história. Mas eu quero dizer o seguinte, pastor Davi, que a igreja, na realidade a igreja católica, na Idade Média, realmente, na questão das indulgências, o período que antecedeu a reforma luterana, realmente a igreja cometeu muitos crimes, porque hoje nós não podemos também responsabilizar a igreja católica por esses atos, porque na realidade foram homens ímpios, homens insensatos, que aproveitaram o poder para se locupletarem. Abusaram do poder. Mas não foi a igreja católica em si, foram homens, como acontece em todas as instituições humanas, são homens insensatos que se aproveitam do poder para tirar proveito. Hoje, a igreja católica não vende mais indulgências, a igreja católica não comete mais esses atos, digamos assim, ilícitos, que desabonaram a instituição, né, a própria igreja. Mas hoje nós vemos, infelizmente, no meio das próprias igrejas evangélicas, esses mesmos atos. Gente vendendo rosa, gente vendendo água, óleo sagrado, correntes. As atitudes daqueles homens da igreja católica do passado hoje estão na igreja evangélica. O que a igreja católica cometeu no passado, que hoje não comete mais, hoje esses atos estão sendo cometidos e repetidos por muitas igrejas supostamente protestantes, supostamente evangélicas. Ninguém quer dizer que todas sejam assim, não. Por homens supostamente pastores. Exatamente, supostamente pastores, líderes falsos, que
adquirem essa reputação e se dizem pastores, se cognominam de pastores, e que vendem o nome de Jesus, vendem água, vendem rosa, vendem sal, todo tipo de apetrecho. Né? Existiam muitos papas e padres que eram super ricos, milionários também. Né? Na verdade, eles também, porque, por exemplo, foi o que aconteceu na igreja naquela época. A Igreja Católica, nesse período que vai entre os anos de 855 até 1503, que foi a gestão do Papa Alexandre VI, conhecido como Rodrigo Borgia, esse período foi um período negro da igreja, foi o período de venda de indulgências, foi o período que os papas fizeram as cruzadas, os autos de fé, a Inquisição, foi uma época terrível, negra. Por quê? Porque quem ocuparam, nesse período, quem ocupou, na realidade, o trono de São Pedro nesse período, foi exatamente uma cúpula que era detentora do dinheiro e do poder. Então, essa cúpula indicava os seus candidatos. A igreja sofreu muito. É tanto que, a partir de 1503, quando morreu o último papa escandaloso, que foi o Rodrigo Borgia, a Igreja Católica só teve papas sérios, homens que resgataram a dignidade da Igreja, né, a Igreja Católica, e ela passou a ter homens sérios, homens realmente comprometidos com a palavra de Deus. Então, hoje, esses mesmos atos se sucedem, acontecem dia a dia, através de instituições chamadas evangélicas e de indivíduos supostamente chamados de pastores, que usam o nome de Jesus para tirar proveito e saquear as ovelhas. Esses homens vão pagar, né, Jeová? Porque a palavra de Deus diz que isso era visto que acontecesse nos últimos dias. Homens profetizando, curando, orando, pregando a palavra de Deus, mas estavam ali se locupletando, né, de pessoas simples, humildes. Exatamente. Né, Jeová? Explorando as pessoas. Né? Podemos dizer que é o fim dos tempos isso. É o fim dos tempos. E outra coisa, que esse pessoal também vai prestar conta, não pense que vai ficar impune, não. Um dia, todos nós vamos comparecer perante o tribunal do Altíssimo para responder pelos nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Né? Jeová, o Rafael nos faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Rafael, é o seguinte, o primeiro arrebatamento, Jesus vai levar realmente aqueles que estiverem em comunhão com o seu nome, com a sua palavra. Depois, Jesus volta com essa mesma igreja, Jesus volta com a igreja, com os anciãos, os santos, para julgar, vem para Jesus, na segunda vinda de Jesus, ele vem como rei, ele vem para reinar em Jerusalém 1000 anos. Nesse período, né, de 1000 anos, Jesus vai prender o inimigo, Apolion, né, o demônio, o Lúcifer, né, como nós chamamos, Lúcifer, né, o grande inimigo, vai estar preso durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, Jesus volta para a glória com a sua igreja. Esse período é um período também de grande colheita, porque as pessoas que não foram no primeiro arrebatamento, nesse período também vão prosperar muito, porque 1000 anos na terra será 1000 anos de paz. As nações vão estar em paz, é um período de grande prosperidade depois também. Do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Então, Jesus vai no primeiro arrebatamento, Jesus vai, depois volta, na segunda vinda dele, ele vem como o rei supremo, vai reinar em Jerusalém, não é Washington, não é em Washington, nem em Tóquio, nem em Berlim, nem em Paris, nem em Londres, vai ser em Jerusalém. Jeová, então, daí essa briga por Jerusalém, né? Exato, a briga por Jerusalém. Então, quando Jesus vier, ele vem para reinar a partir de Jerusalém. Então, todas as nações vão se prostrar, vão prestar cultos, vão prestar tributo a Jerusalém. Todos os chefes de Estado se deslocarão para Jerusalém para falar com o rei, com o mestre. É um período de paz, porque nessa época, pastor Davi, o inimigo vai estar preso. Então, 1000 anos de prosperidade, de paz, de tranquilidade. Sem guerra, sem conflito. Doença. Porque nessa época, os justos realmente vão reinar, vão viver em paz. Depois, esse período também é um período de grande crescimento espiritual, durante 1000 anos, né? Grande espiritual. Então, Jesus volta... Será a igreja reinando na terra. Reinando na terra. Então, depois, Jesus volta para a glória com a sua igreja, com aqueles primeiros povos, com aqueles primeiros cristãos, com os primeiros justos que subiram no primeiro arrebatamento. Entendeu? Então, ele volta com a sua igreja, aquela igreja composta por pessoas que foram no primeiro arrebatamento, e aí Satanás é solto. É posto em liberdade, começa a agitar nações, aí começa, então, nessa outra vinda de Jesus, que é o julgamento das nações. Aí começa o julgamento das nações, entendeu? Aí aqueles que realmente, que não foram do primeiro arrebatamento, mas que lutaram, pagaram com a sua própria vida, deram testemunho de fé,
nesse período de agitação do governo do anticristo, da besta do falso profeta, esse pessoal vai receber galardões, esse pessoal vai ser salvo, e Jesus vai então julgar todos os ímpios, esse julgamento que é chamado de julgamento do trono branco. Jesus vai vir com os 24 anciãos, com os anciãos de Israel, com os patriarcas que morreram, com todos os justos. Eles vão vir nesse grande tribunal do trono branco para julgar Stalin, julgar Hitler, julgar Idi Amin, Pol Pot, e todos os monstros da história vão se prostrar diante de Deus para receber e ouvir o veredito, a condenação realmente ao inferno. E todos esses monstros e todos os maus, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que não buscaram a Deus, que não se esforçaram para buscar a Deus, então esse pessoal vai estar no mesmo caldo, vai estar nesse mesmo contexto de condenados. Vão ser exatamente para Jesus. Jesus vai dar o veredito para todos aqueles que não realmente, durante toda a sua existência, não quiseram nada com Deus. Então, vão ser precipitados no inferno com todos os seus inimigos, e a partir daí nós vamos entrar no período de eternidade. Uma eternidade, né? Jeová, quais são os povos que hoje disputam Jerusalém? Muitos hoje, os palestinos, né? Que é os filhos de Ismael, filho de Abraão também, irmão dos judeus, porque convém salientar, gente, tem muita gente aí dizendo que é judeu. Aqui em Fortaleza existe um grupo dizendo que é judeu, na realidade é uma verdadeira aberração. Hoje, se você viajar a Israel e você disser que é judeu, tudo bem, você diz que é judeu, muito bem, mas vamos fazer o seu DNA, vamos fazer o teste do DNA. Se o seu sangue bater com o sangue do judeu, porque só existe dois tipos de sangue, dois tipos de DNA que são compatíveis, que são, na realidade, similares. É o sangue dos judeus e o sangue dos árabes, que são filhos do mesmo pai. O tipo de sangue do judeu é um tipo chamado YY, que não existe no Brasil. É mesmo? É YY, né? Então, só quem tem esse tipo de sangue e DNA compatível é o judeu e o árabe. Já vai então, só segura o teu raciocínio. Então quer dizer que lá em Israel, o judeu, o árabe, ele não tem o sangue aqui como a gente tem, o A positivo, o O... Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas isso é em todo o planeta que é diferente? Ou onde só... quer que tenha o judeu, o tipo de sangue dele é diferente do nosso. Diferente do nosso. Então, o que acontece? Hoje, muita gente dizendo que é judeu sem ser. Então, o que vai acontecer? Existe hoje a China, aqueles países ali da ex-cortina de ferro, da ex-União Soviética, aqueles países que faziam parte da ex-União Soviética, todo o Oriente Médio ali, o Extremo Oriente, toda a África, praticamente, dos 54 países ali, nós temos em torno de 48 países que são inimigos de Israel, dentro da própria África, né? Todo o Oriente Médio ali, que é composto por 57 países muçulmanos, são os países que seguem a religião de Maomé, todos são inimigos também de Israel. Temos a China, que não cheira muito com Israel, temos a Rússia também, que não cheira muito com Israel, temos ali a Coreia do Norte, temos, por exemplo, o Vietnã, a ex-Birmânia, que hoje é Mianmar, que não existe mais Birmânia, hoje é a República do Mianmar, a Tailândia, as Filipinas, milhares e milhares de ilhas que circundam ali em torno da Austrália, né? Todos aqueles arquipélagos, Polinésia, Melanésia, Micronésia, e todas aquelas nações olham com certo desdém para Israel. Então, esses países todos são inimigos de Israel. Israel está no Oriente Médio cercado por centenas de povos que não aprovam a sua política. Rapaz, Jeová, eu passaria aqui o dia todo aqui com você aqui. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo nesse momento, você deve estar abismado. Mas é exatamente isso. Nenhum pastor vai para a televisão para pregar a volta de Cristo, o arrebatamento. Ele vai pregar a prosperidade, porque ele está usufruindo disso. Então, alerta, povo de Deus. Fica atento. Vai para a igreja, pede para o pastor pregar sobre a volta de Cristo. Pastor, me fale sobre o anticristo, me fale sobre o arrebatamento da igreja, porque eu escutei lá na TV Canaã, eu vi na Rádio Canaã com o pastor Jessé, com o Jeová Mendes. Atenta. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já com Jeová Mendes.